Se você tem alguma dúvida, pergunte. Tudo isso que eu falei. Botar a apresentação. Feito, deixa eu mostrar o que Professor, Oi, fala. eu vi que tu tava falando sobre as avaliações, né? Até a AS vai ser também EAD? Maicon, sim. Sim. Essa foi uma resolução, eu tenho uma amiga que trabalha na PUC, né? Eu não conversei com outras pessoas da Unicino, até porque essa é uma pessoa que realmente vive aqui no meu condomínio e a gente meio até mantendo a distância social, de vez em quando troca uma ideia. E ela disse para mim que o próprio reitor da PUC apresentou, fez uma live, e explicou que, na realidade, essa é uma decisão, que essa decisão que passou da UBRA é uma decisão que aconteceu com base, digamos assim, o pool das universidades privadas. Todas as disciplinas de conteúdo teórico, tá? Elas iriam terminar o semestre dessa forma aqui, né? Da forma não presencial. Não é EAD. Se você já fez alguma disciplina de EAD, imagino que você já tenha feito algum outro, você sabe que é meio assíncrono, de vez em quando tem um vídeo para assistir, né? Comporta 300 a 500 alunos na sala, tá? Então tem tutores que em geral fazem o contato maior com os alunos, etc. O que a gente está fazendo aqui realmente é praticamente uma aula com presença virtual, né? Vocês estão aqui, eventualmente tem gente que não consegue mandar até o WhatsApp para mim, eu não consigo, a minha conexão está ruim, eu vou assistir o YouTube, mas basicamente está aberto, né? Então, nesse horário aqui da aula está aberto para todo mundo, inclusive abrir para as duas. É uma dinâmica diferente, e vai ser essa que vai ser até o final do semestre. Os reitores assumiram que preferiam fazer isso, porque independentemente de decisão de município, estado ou federação, a gente tem uma doença, a gente está parado por causa de uma doença, essa doença pode piorar, e, portanto, para incentivar o isolamento social, as disciplinas de cunho teórico, né, que não tem conteúdo, não tem uma parte prática, terminam dessa forma. Tá? Imagino que isso vai ser adotado pela vasta maioria das universidades privadas. Tá? As públicas aí têm outra dinâmica completamente diferente, mas basicamente nas privadas é isso que vai acontecer. A gente vai terminar as disciplinas teóricas assim. As disciplinas que têm conteúdos práticos, eu estou falando para vocês têm essas disciplinas, né? Então, os professores estão tentando adiar o conteúdo prático o máximo possível, né, para depois recuperar num evento de volta que talvez a gente tenha aí em junho, muito possivelmente, tá? Em maio, dificilmente. Pois é, essas práticas, eu tenho 3 cadeiras que tem prática e eles ainda não têm uma decisão final, só estão adiando por enquanto. Porque na realidade, Michael, ninguém sabe o que vai fazer, né? O que é que eu vou fazer? Imagina que eu tivesse um conteúdo prático, né? A Física 1 já chegou a ter prática, é uma disciplina que eu mesmo nunca quis que tivesse prática, era uma disciplina de laboratório melhor. Mas, enfim, disciplina prática, eu tenho um colega meu, pessoal, que dá aula de anatomia para medicina, como é que vai fazer? Entendeu? Ele até disse, ó, tem uma parte teórica, que é o que eu estou trabalhando agora, mas a parte prática é impossível. Você vai ter que, em algum momento, sentar e explicar anatomia para o estudante da área da saúde, né? Nem só medicina. Então, a nossa sorte em relação, pelo menos, de física mecânica, é que a gente consegue fechar a disciplina todinha, né? Não é a forma ideal, né? Principalmente a questão da prova, até mesmo o contato que a gente pode ter com o professor, aluno, tudo isso é uma coisa que a gente percebe que realmente é importante, mas estamos numa pandemia, então todo mundo faz o que é possível e não o que é ideal. Agora, disciplinas práticas, eles vão tomar uma decisão, né? E aí eu não sei, realmente eu até vou ser bem franco, eu até agradeço não estar na pele deles, que realmente é uma questão muito complicada mesmo, tá? Eles vão tomar uma decisão ainda, eu estou acompanhando o chat dos professores e foi se perguntar da direção, e na realidade todo mundo está esperando assim, ó, será que vai voltar? Né? Porque não se esqueça, né, inclusive esfriou, né? Hoje esfriou, né? Que a gente, em geral, considera uma felicidade, né? Você tá aquela felicidade de uma esfriada aqui no Rio Grande do Sul, mas pode ser que comece as infecções respiratórias, isso mistura com a Covid, o que é que vai acontecer? Bom, o que eu posso dizer para vocês é que a física mecânica e as outras disciplinas teóricas vão terminar. Bom, vão continuar e terminar, né? No prazo hábil. Então vamos lá.
Eu vou começar agora a parte, vou mostrar para vocês o que é que eu tenho, né? Então, só faltou a lista. Só um minuto. A lista está aqui. Acredito que agora vocês estão vendo. Deixa eu ver se eu estou apresentando. Eu estou apresentando. Então, vou mostrar para vocês a lista. Aqui, ó, lista de exercícios da aula de força em movimento com atrito. Tá, então é uma lista longa, tá, com 15 exercícios. Tá? Eu vou ter uma ampliada, né, para... São exercícios do livro. Um copy-paste aqui para ficar de maior referência aqui. Certo? Alguns desses eu vou resolver. Provavelmente eu vou conseguir resolver 4. E aí, na próxima aula, na terça-feira, eu resolvo outros 4. Né? E aí ficam... Desses, sobrou aí o quê? 8, né? De 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vão ficar 7 para vocês. É basicamente um terço para mim, para uma aula, um terço para outra aula, eu faço 2 terços, e um terço para vocês, tá? Vamos lá para a apresentação. A apresentação do conteúdo é esse, né? Tecnicamente, agora eu resolvi colocar o número igual do sistema. Então, nós estamos na aula 11, vai aparecer lá no sistema. Tá? Força e movimento com atrito, tá? Vai ser referente à aula de hoje, 6 de 5, e a aula de terça-feira, para a turma de terça-feira, tá? Então, vamos começar discutindo um pouco sobre o que é atrito. Eu vou usar os slides daqui, e também vou usar coisas que eu vou abrir aqui e escrever, né? Então, vamos começar aqui com a questão do atrito. O que é o atrito? Em primeiro lugar, o atrito, né? Antigamente, muito antigamente, na época dos gregos, né? Os gregos simplesmente não se falava de atrito. Falava que qualquer corpo, se você pegasse um corpo qualquer, numa mesa, e chutasse ele, ele ia eventualmente parar, porque, segundo a regra da física deles, né, a tendência natural de qualquer corpo é o repouso. Tá? Então, ou seja, todo movimento, a tendência do corpo é repouso. O movimento pode ser perturbado pela ação de uma força, eventualmente essa força se desgasta e chegamos ao repouso novamente. Tudo isso aconteceu porque, na realidade, eles estavam tendo a visão do mundo que era um mundo embebido em atrito, entendeu? Da mesma forma que um peixe provavelmente não tem ideia do que é viver fora d'água, na época dos gregos ficava muito difícil você ter ideia do que era viver sem atrito, porque o atrito é onipresente, tem até uma palavra, ubíquo, quer dizer que ele está sempre presente em tudo que a gente faz, sempre tem atrito. Quem começou a quebrar isso? Quem começou a quebrar isso foi Galileu. O Galileu muitas vezes é lembrado pela experiência de Pisa, né, que ele solta e mostra lá a questão da gravidade, mas nesse experimento de Galileu, ele usava rampas e colocava quadrados, e media a distância, o quadrado descia a rampa, andava um pouquinho e media essa distância. De repente ele começou a colocar talco na rampa, óleo na rampa, e começou a perceber que o bloco andava mais, né? E aí começou a estudar isso e percebeu a ideia de que talvez tivesse um atrito ali, né? E se você começa a remover o atrito, diminuindo o atrito, o bloco, descendo a rampa, anda cada vez mais. Então Galileu teve a primeira grande ideia, que se assemelha àquela ideia do infinito da matemática. Se não houvesse atrito, o bloco andaria para sempre. Isso jamais ocorreu para os gregos, ou seja, a tendência natural do corpo não é o repouso. A tendência natural do corpo, como diziam os gregos, é repouso porque temos atrito que sempre consome todas as forças. Mas se não tem atrito, a tendência natural do corpo é um movimento retilíneo uniforme, como dizia a primeira lei de Newton. Tá? E o Newton, né, inclusive, fez um trabalho genial, né, mas ele disse, se eu pude enxergar mais longe é porque eu estava apoiado no ombro de gigantes, e um desses gigantes era Galileu. Ele reconheceu o trabalho de Galileu. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, então, de certa forma, a física, né, e a engenharia, toda a parte técnica, a gente tem uma coisa que é meio idealizada, a gente trabalha no mundo ideal, sem atrito. De repente, introduzimos atrito, e é exatamente isso que a gente vai fazer agora.
Então, tem diferentes superfícies dão diferentes atritos, como a gente tem aqui, né? Você pode ver tranquilamente aqui, né, que é o papel do atrito em superfícies diferentes, né? Só um minuto. Então, você pode ver aqui o papel do atrito em superfícies diferentes. Uma superfície com mais água tem um atrito bem menor, né? Essa superfície tem um atrito ideal e gelo praticamente sem atrito, né? Então aqui, se você pegar o carro e você vai viajar ali para lugar de Cordilheira dos Andes, que gela, você pode ser que tenha que levar corrente, né? Para ter atrito com o carro. É importante que tenha atrito entre o pneu do carro e a estrada, porque senão o carro derrapa. Bom, então vamos tentar entender um pouco esse treco da força de atrito, né? A força de atrito é uma força que é exercida sobre um corpo quando o corpo desliza ou tenta deslizar uma superfície, né? A força é sempre paralela à superfície, esse é um ponto bem interessante, tá? Então, se você tem uma superfície aqui, tem um bloco aqui, e você está tentando empurrar o bloco com a força para cá, a força de atrito vai ser paralela e contrária ao movimento. Ela é oposta ao deslizamento, tá? Para ser mais exato, ao invés de ser apenas um movimento. Tá? Então, vamos tentar entender um pouco como funciona essa questão do atrito, onde eu vou inserir um novo slide aqui. Então, como funciona a força de atrito? Funciona mais ou menos assim. Se você tem um bloco, que ele está parado numa mesa, esse bloco tem influência do peso. Esse peso também tem a normal, até aqui a gente estudou no capítulo anterior, e agora a gente vai... Está parado, né? Aí, de repente, você começa a colocar uma força pequena nessa direção, tá? Quando a gente trabalhava sem atrito, força igual a máxima de aceleração, calculava, só que agora começa a ter atrito. Como funciona o atrito? O atrito funciona assim, ó. Vai ter uma força... Opa. Uma força... eu queria ver. Uma força para cá, que eu vou chamar força de atrito, tá? Você pode perceber isso em qualquer objeto na tua mesa. Por exemplo, eu posso pegar meu celular aqui. Posso pegar meu celular aqui, ó, na minha mão, tá? E se eu botar uma força pequena aqui, ó, botei uma força pequena, bem pequena, mas coloquei uma força. O celular não se moveu, ó. Coloca a força. O celular não se move. Não se move por quê? Se houvesse atrito, ele se moveria imediatamente, mas ele não se moveu. Por quê? Quer dizer, se não houvesse atrito. Como tem atrito, essa força de atrito, nesse caso, vai ser igual a F, em módulo, né? Um é contrário ao outro. Mas a força de atrito é igual a F, e as forças se cancelam, não tem movimento. Aí vamos ver, continuando aqui, né? Temos o mesmo bloco, tá? Tem normal e peso, não vou fazer mais. E aí eu aumento um pouco a força. Vou botar um pouco maior essa força daqui, só um pouco. E aí eu percebo que a força de atrito fez a seguinte coisa, ó. A força de atrito aumentou. Curioso, né? A força de atrito aumentou, acompanhou a minha força. E aí continuamos também com a mesma lógica, né? O módulo da força de atrito é igual ao módulo de F.
continuamos sem movimento. Toda essa situação a gente vai chamar da seguinte coisa aqui, ó. Regime estático. É isso que a gente vai chamar. Porque estático de parado. Ele está parado. Tá? Ele tem atrito, mas está parado. Vamos continuar. Então, continuamos com o nosso bloco. Agora eu vou fazer uma força maior. E aí, essa força, ela vai chegar aqui, ó. No que vai ser calculado, que é a força de atrito estático máximo. É FAT, S, max. Então, essa é uma força máxima da força de atrito. A força de atrito não aguenta mais. É o limite. Ainda não tem movimento. Ainda estamos no regime estático, tá? E agora, isso tudo se quebra. E a partir de agora, nós vamos entrar no regime cinético. Nós temos dois regimes, o estático e o cinético. O cinético, pelo nome, né, de kinos, começa o movimento. Então, como é que acontece o regime cinético? No regime cinético, para acontecer o regime cinético, tu vai resistir uma força que vai ser maior do que a força de atrito estático máximo, tá? Então, F em módulo é maior do que a força de atrito estático máximo. Então, sendo maior, começa a entrar no regime cinético, tá? E aí, nós ganhamos o que aqui, ó? Você vai ganhar uma velocidade. O corpo vai ganhar velocidade, começou a se mover. A base aqui. Mas deixou de ter atrito de forma alguma, continuamos tendo atrito. Só que agora a força de atrito é outra, ela é menor, e ela é a força de atrito cinética. Tá? E ela é menor, né? Uma das coisas no regime cinético que a gente tem é que a força de atrito cinética, ela é menor ou igual à força de atrito estático máximo. Tá? É uma coisa interessante, se você já empurrou algum peso muito pesado, tu percebe que quando tu começa, a força que tu faz para ela começar a entrar em movimento é uma bem maior do que a que você precisa para continuar o movimento. A gente vai até fazer um exercício disso. Uma vez eu estava... Deixa eu atualizar aqui a entrada. Uma vez eu estava fazendo uma mudança para meu pai, ainda é vivo, e ele tinha um piano, né? Era um guri, queria só ajudar na mudança. E aí tinha um pessoal também ajudando, fazendo a mudança. Eu disse, eu vou ajudar aqui. Aí o cara da obra disse assim, né? Obviamente não tinha instrução nenhuma. Ele chegou e disse pra mim, guri, quando tu for empurrar, tu empurra, a gente vai dar um empurrão, mas não pode diminuir a força não, porque se diminuir a força vai parar e a gente vai ter que fazer mais força ainda para começar a andar de novo. Então, é uma pessoa que intuitivamente já sabia a diferença de força de atrito estático e força de atrito cinético, tá? Então é assim que funciona. Começou o regime do movimento, estamos no regime cinético, tá? Aí vamos supor aqui que no regime cinético você me deixa de fazer a força. Você deixou de fazer a força. Deixou. Só que tem movimento, tem uma velocidade para cá. Tá? E aí, naturalmente, também vamos ter
força de atrito cinético ainda vai estar aqui. Então, a força de atrito, uma vez que a gente introduz, ela não deixa de ter. A força de atrito cinético continua tendo. É a mesma coisa, você está num carro, tá num carro, pega um carro. Tu vai lá até o limite da velocidade, lógico, 80 por hora, e aí tu pega, não pisa no freio, tá? Mas coloca ali em ponto morto, né? Tá tudo seguro, você vai perceber que o carro vai lentamente parando. Por quê? Porque o carro vai parando. Porque tem atrito. Se não tivesse atrito, ele continuava 80 por hora para sempre. Então tem atrito das engrenagens entre si, atrito com o ar. Então várias formas de atrito que representam tipo essa força de atrito cinético aqui, que eventualmente vai parar. Em algum momento, né, você vai chegar com velocidade igual a zero e o bloco fica parado, como estava. Tá? Então esse é o funcionamento da força de atrito. Vamos tentar fazer um gráfico. Se eu fosse fazer um gráfico, né, eu vou fazer um gráfico e quando eu vou colocar aqui, ó, uma força. A força está aumentando. Tá? E eu vou colocar agora a força de atrito. A força de atrito acompanha a força até um determinado ponto. Que ponto é esse? A força de atrito estático máximo. Chegou nesse máximo, a força de atrito aqui, ó, fica oscilando em tempo. Opa, eu fiz uma coisa errada aqui. Deixa eu apagar. Chegou no valor máximo, a força de atrito cai e fica oscilando. Diminui porque o máximo da força de atrito é o pico, e depois ela diminui para chegar no regime cinético. Tá? Então, é assim que funciona a força de atrito. Se você tem alguma dúvida, me pare e me pergunta, tá? Então, chegamos no máximo estático, começou o movimento, imediatamente a força de atrito diminui. Você, pô, mas como é que funciona essa força? É muito estranha. É menos estranho do que você pensa. Vamos tentar agora uma visão microscópica da força de atrito. Tá? Se eu fosse tentar uma visão microscópica da força de atrito, eu teria o quê? Ó? Imagina que eu tenho aqui um caixote em atrito com a mesa. Eu pego esse pedaço aqui e amplio. Vou dar uma ampliada geral. Né? Microscópico. Então, eu vou perceber que a caixa, né, tem ranhuras. E o piso também tem ranhuras. E às vezes tem regiões que se encaixam. Tem regiões que se encaixam. Essas regiões que se encaixam, quando eu tentar mover, elas vão oferecer resistência. Por isso que existe o atrito estático. Quando começar a mover, isso daqui se deslocou, saiu, desacoplou. Quando desacoplou, né, aí obviamente vai passar assim, não vai estar encaixado, e aí a força que você precisa para continuar o movimento é sempre mais tranquila. E também explica o seguinte, essas ranhuras, se você colocar água, ar, talco, qualquer coisa, o que é que vai acontecer? Você impede essas ranhuras de encaixarem e diminui, ou pode até zerar o atrito, né? Ou chegar muito próximo a zero. Então, se vocês têm alguma dúvida, me falem. É aí uma visão, primeiro, microscópio da força de atrito, uma visão simbólica de matemática e uma visão, assim, do dia a dia das forças. Então, por isso que a gente estuda a força de atrito à parte, porque ela realmente tem um comportamento complexo. Ela tem um regime estático, tem um regime cinético. Alguns problemas vão começar com regime estático. Um corpo está parado e se aplica uma força. Opa, regime estático. Um corpo se move com velocidade constante, subindo uma rampa com atrito. Opa, estamos no regime cinético. Tá?
Já estamos no regime cinético. Às vezes ele está parado, diz assim, ó, tá aqui um corpo parado, se aplica uma força. Né? Vamos supor que a força de atrito estático máximo seja 5 newtons. Aplica-se uma força de 4. Bom, 4 não consegue vencer a força de atrito de 5, então o corpo continua parado. Opa, mas agora não. Vamos aplicar uma força de 7. Opa, 7 ganha de 4. Então começa o movimento de estático, passa a cinético. Então, todo esse complexo decisão tu vai ter que tomar. E essa é a essência. Mas vamos continuar a discussão. A força de atrito estático é a força que impede o movimento de um corpo quando algum agente externo tenta tirá-lo do percurso. Tá? Você tem uma força muscular, a pessoa está fazendo, empurrando um bloco em repouso, e tem a força de atrito estático. Tá? Existe a força de atrito estática, né? Se o corpo não se move, a força de atrito e a componente F paralela se equilibram, foi o que eu expliquei lá. O módulo da força de atrito estático possui um valor máximo que é dado por força de atrito estático máximo, coeficiente de atrito vezes Fn. Esse coeficiente de atrito, né, de estático, é um valor interessante. Vamos discutir um pouco ele também aqui. Eu vou inserir mais um slide aqui. Tá? O coeficiente de atrito estático, ele varia, né, de 0 a 1. Esse 0 ficou horrível, né? Vamos apagar aqui. Já chutei que tem uma pergunta. Já chegou lá. Deixa eu ver primeiro antes de você corrigir. O atrito é paralelo à força em sentido contrário ou no mesmo sentido? O atrito não é necessariamente paralelo à força. A tua pergunta, Givago, foi excelente. Eu vou abrir uma transparência para a gente discutir isso. Ele vai ser paralelo ao movimento e no sentido contrário do movimento, mas na verdade deslizamento. Eu vou explicar isso com mais detalhes numa transparência, tá? Quer dizer, num slide, né? Deixa eu só terminar isso daqui. Então, primeiro apagar de novo isso daqui. Então, a força de atrito vai de 0 a 1, tipicamente, né? Vou dar alguns valores para você. A força de atrito, o coeficiente de atrito é sempre dado entre duas superfícies. Não existe o atrito, coeficiente de atrito do concreto. Isso não existe. Existe o coeficiente de atrito concreto borracha. Existe também um coeficiente de atrito concreto. Tá? Existe o coeficiente de atrito concreto vidro e assim por diante. São duas superfícies. Então, o coeficiente de atrito Teflon é um dos menores que existe. E ele é 0,04. É adimensional a coeficiente de atrito, tá? Então não tem dimensão. Esse é um dos menores que tem. O Teflon, curiosamente, ele foi descoberto por acidente de laboratório. Você veja que o Teflon, se você abrir, né, as panelas Teflon, você vai ver que tem copyright DuPont. Então o copyright da Teflon é DuPont. Foi um funcionário da DuPont que descobriu que um experimento deu errado, ele foi limpar, tinha uma coisa preta, ele percebeu que não conseguia limpar. Então desconfiou que o atrito daquela substância era muito baixo. Informou os técnicos testaram, viu que era praticamente atóxica, então uma toxicidade muito baixa, e portanto surgiu o Teflon. Um dos maiores que tem, né, na realidade, é claro, eu já falei dele, é borracha. Funcionando, ficou horrível não, tá? Concreto. Esse coeficiente de atrito é aproximadamente 1. Tem coeficiente de atrito maior do que 1? Tem. Já vi um livro dizer, sapato de alpinista, né? E terreno, 1,2. Porque o sapato de alpinista tem uns dentes, né? Aí ele finca na terra, mas eu acho meio roubada, né? Não consideraria isso coeficiente de atrito. Tá? Então, um dos menores que tem é Teflon mesmo. Agora vamos para outra dúvida que a gente teve, que é sobre direção do atrito. Vamos lá. Então, o exemplo típico que eu coloquei aqui foi o quê? Vou ter uma força para cá. Esta força, em princípio, gera uma velocidade para cá.
E, portanto, a força de atrito é para cá. Vamos agora trabalhar umas coisas diferentes aqui. Vamos supor, isso aqui é uma lomba, tá? E você tem um carro e tu quer que impedir que o carro caia. Então, o carro, né? Você tá aqui, você coloca os braços aqui e você quer impedir que o carro caia. Ok. Então, você está exercendo uma força para cá no carro. O carro tem um peso. Esse peso vai ter um PX e vai ter um PY. E agora a gente vai colocar atrito. Qual o movimento natural do carro? Tu está querendo, veja o que eu falei, impedir que o carro caia. Então dá para perceber que o movimento do carro é para baixo? Se é para baixo, tá? Então a minha força de atrito vai ser para cima. E você consegue segurar esse carro, porque a força de atrito está te ajudando. Tá? Agora, vamos supor, colocar uma parte aqui diferente. Vamos supor que agora, nesta lomba, você tem um carro, você está aqui, empurrando o carro, e agora tu não quer só segurar o carro, tu quer, na realidade, empurrar o carro para cima, né? Tu está exercendo a mesma força, só que tu tem que empurrar o carro para cima, tá? O PX também está aqui. Só que como tu quer empurrar o carro para cima, o atrito, ó, inverte, que ele é contrário ao arrasto, e a força de atrito agora é para baixo. Percebeu a diferença? Só, olha aqui. Aqui a força de atrito é para cima. Por quê? Porque eu quero impedir que o carro caia. O movimento natural do carro é cair. Aqui a força de atrito é para baixo. Por quê? Porque eu quero empurrar o carro para cima. O deslizamento do carro é para cima, portanto a força de atrito é para baixo. Então veja que o comportamento da força de atrito depende da direção natural do movimento sem atrito. Tá vendo essa diferença? Então essa é uma questão muito interessante. Outra coisa, tu tá um carro em movimento, né? Bota a mão para fora. A velocidade do carro está para frente. A resistência do ar, que é atrito, está para trás. Então, em geral, a gente diz que o atrito é contrário ao movimento. Mas tem uma situação em que o atrito não é contrário ao movimento, e vocês já viram ela várias vezes. Tá? Tu pega aqui, ó, por exemplo... Opa. Um caminhão, uma caminhonete, tá? E tu coloca um pacote aqui. Certo? Essa caminhonete vai para frente, velocidade. Obviamente, esse pacote também vai para frente. Mas ele não está seguro em nada. A única coisa que segura ele é a força de atrito. Se não existisse atrito, vê só o que aconteceria. Esse é o pacote, tá? Essa caminhonete. Se não existisse atrito, o que aconteceria? A caminhonete arranca, o pacote cai. Não tem atrito, né? Não tem força nenhuma aqui, ó. Só tem. Se não tiver atrito, passa, cai. Então, a única coisa que faz com que esse caixote siga na direção dele é a força de atrito, só que para frente. É você, poxa, é a primeira vez, e realmente é a primeira vez que eu vejo um atrito a favor do movimento. Ele é a favor do movimento, mas é contrário ao arrasto, porque o arrasto do bloco seria para trás, né? Na perspectiva do bloco, o caminhão, ou do caminhão. O caminhão está parado, o bloco estaria andando para trás à medida que ele arrancasse. Então, a força de atrito ele é contrária a esse arrasto. Se o arrasta é para cá, a força de atrito é para lá. Se o arrasta para cá, a força de atrito é para lá. Deixa eu ver se vocês entenderam. Essa é uma parte bem importante que eu quero que todo mundo entenda. Entendeu, Givago? Ele é um pouco confuso, a gente está tendo o primeiro contato com essa ideia, mas veja bem, é uma força que ganhou um capítulo inteiro de um livro. Tem um motivo para isso.
Vocês entenderam? Pode me dar aí qualquer resposta, se não entenderam, vocês me falem, tá? Beleza. Vamos prosseguir. O importante aqui é prosseguir. Tá? Tirem dúvida mesmo. Isso aqui, veja bem, né? Isso aqui vocês podem até perguntar até mais do que muitas vezes fica inibido numa sala de aula que você usa o chat. Então, vamos lá. A outra forma de atrito é o cinético, né? A força de atrito cinética atua durante o movimento de um corpo devido a interações entre as superfícies. Se a força paralela da superfície exerce a força de atrito estático, o corpo começa a deslizar ao longo da superfície. E aí começa a surgir a força de atrito cinético. É a mesma fórmula da força de atrito estático, só muda o coeficiente. Mas tem uma coisa aqui que eu não chamei a atenção de vocês. Eu vou chamar a atenção agora. Tem uma força que a gente desprezava no capítulo anterior, que é a força normal. O cálculo do coeficiente de atrito vai passar pela força normal. Entende? Por que força normal? Imagina que está aqui no celular. Para calcular o coeficiente de atrito, eu poderia vamos usar o peso. Mas não é só o peso, porque se eu começar a puxar o celular para cima, começa a diminuir a normal. O peso não, o peso é o mesmo. Começa a diminuir a normal com a minha mão, supondo que a minha mão fosse uma mesa, e, portanto, começa a diminuir o atrito com a mão. Aqui, ó, continua com peso, mas o atrito com a mão é zero. Não está em contato. Então, a força de atrito, ela é proporcional à normal de um corpo. Então, vai mudar em rampa, vai mudar em várias situações diferentes. Tá? Vamos pegar um exemplo agora, para começar a trabalhar. O motorista em alta velocidade realiza uma freada. Eu não tenho número de exercícios para a gente resolver aqui, tá? Meu objetivo aqui é que vocês simplesmente, isso é uma aula teórica, que vocês entendam a matéria, essa é a verdade mais importante. Então, um motorista em alta velocidade realiza uma freada brusca até parar, deixando uma marca de derrapagem com um comprimento de 290 metros. Deixa eu só marcar os valores que são mais importantes aqui. Esse aqui é borracha? Acho que é. Surgiram as ferramentas novas, deixa eu... sei lá o que é isso. Bom, 290 metros. Supondo que o coeficiente de atrito cinético entre a estrada e os pneus do carro é 0,6 e que a aceleração do carro se manteve constante, qual é a velocidade do carro quando as rodas travaram? Então, ele diz que o coeficiente de atrito cinético entre a estrada e os pneus do carro é 0,6. Então, vamos colocar aqui. O comprimento é 290. Isso quer dizer o quê? Estou aqui. Vou fazer pequeno apenas pela proporção. Tá um carro e ele tem uma velocidade V0. Aqui ele aciona o freio, né? De acionar o freio até o carro parar, velocidade igual a zero, ele anda 290 metros. Tá? Ele quer saber a velocidade do carro quando as rodas travaram. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar uma torre Chebbye. Então, que é a primeira coisa que a gente quer aqui. Então, V2, V0 ao quadrado mais 2A delta x. A velocidade final é zero. A velocidade inicial é exatamente o que eu quero descobrir. A aceleração, em princípio, eu não tenho, mas eu vou relacionar. E o ΔX é 290 metros, que foi o que ele andou. Deixa eu só conferir. 290 metros. Muito bem, isso vai ser um exercício, não é um exercício de movimento, é um exercício de força de atrito. Então, estou com uma relação com atrito.
Ele fala de atrito cinético. Então, a força de atrito cinético é igual ao coeficiente de atrito cinético que foi fornecido vezes a normal. Tá? Então, ótimo. Então, primeira coisa, um carro, numa estrada plana, ele nem cai, nem flutua. Portanto, nesta condição, peso igual a normal. A gente discutiu isso bastante no outro. Então, a força de atrito cinética dele vai ser o coeficiente de atrito cinético, que é 0,6, que multiplica normal, que é o peso. E o peso é a massa vezes a gravidade. Ora, nessa situação, a única força que está atuando nele, na horizontal, é a força de atrito cinética, porque o motorista está freando. Então, ele não está acelerando, o carro não está indo para frente. Então, a força resultante dele vai ser igual a massa vezes a aceleração, que é o treco que eu quero descobrir para substituir na minha Torricelli. E a minha força resultante é a força de atrito cinético, que é a única força que tem, segundo o meu pequeno diagrama de forças aqui. Né? Então, eu posso igualar essas duas equações. Massa vezes a aceleração é a força de atrito cinética. Massa vezes a aceleração vai ser a força de atrito cinético que eu já trabalhei, 0,6 mg. 0,6 m vezes g. Posso cortar m com m, e minha aceleração é 0,6 vezes g, que é 9,8. Isso vai dar só um minuto, esqueci uma vírgula, 5,88. Lembrando que essa aceleração por ser de atrito é negativa. E eu já vi que tem uma dúvida. Sim, quando está freando é contrário ao movimento, Luiz Paulo, por isso que eu já coloquei o negativo ali da aceleração, tá? Já coloquei ali. Eu sei que você prestou atenção bastante. Deixa eu dar uma olhada aqui. É porque nesse quadro aqui, eu representei o movimento nessa direção. Esse é o movimento. É que eu sou canhoto, né? O movimento eu boto da esquerda para a direita. Então, como o movimento está nessa direção, eu botei a força de atrito para a esquerda. Mas você pode inverter, você pode botar o movimento para lá e a força de atrito para cá, tá? Tá, mas eu entendi. Como o movimento é nessa direção, né? Para a direita, né? Então a força de atrito, que é contrária ao movimento, seria para a esquerda. Acho que tu entendeu, né, Luiz? Tá ok. Quando estava freando, virava força de atrito. Não, ao contrário. Porque, na realidade, quando está freando, ou veja, o movimento, sempre pensa o movimento, não é força. A força de atrito é contrária ao movimento. O movimento está para cá. Quando tu começa a frear, né, essa vai ser uma força de atrito a mais que se soma à força de atrito de toda a maquinaria. Porque o movimento continua para frente. Mesmo que tu comece a frear, o movimento continua para frente. Então, a força de atrito, na realidade, compõe com a força de atrito das engrenagens, do vento e tudo, e apenas aumenta. Ou seja, um carro em movimento ele já tem um atrito. Tanto é que para permanecer 80 por hora, né, mesmo um carro que tem lá o modo cruzeiro, você tem que ter uma aceleração para compor, para compensar a força de atrito das engrenagens e a força de atrito do vento. Então é sempre ter um atrito para trás, enquanto eu estou indo para frente.
tá? Então, estou indo para frente, freio, meu atrito das rodas continua para trás. Exatamente, só mudaria se tivesse ré. Então, compondo aqui, calculei o atrito, e aí eu vou colocar de volta nesta minha equação daqui, certo? Então, 0 igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes 290, e meu A é menos 5,88. Então, posso colocar o A aqui. Isso vai ser 0 igual a V0 ao quadrado mais 2 menos 5,88, que multiplica 290. Vamos lá, vamos fazer a conta. Então, 0 é igual a V0 ao quadrado menos 3.410,4. Ou seja, V0, inclusive, vai passar para lá positivo, que é o que eu quero. Vai ser 58,39 metros por segundo. Por curiosidade, vou multiplicar por 3,6, daria 210 km por hora. Velocidade inicial. Bem rápido. Se vocês têm dúvida, pode perguntar. Givago. Nesse exemplo, calculamos a FAT, mas eu também tenho que levar em conta o coeficiente de atrito das superfícies. Pessoal, quando eu falei aquela coisa da superfície, eu disse que existe, e realmente existe tabela de, você pode até botar na internet, tabela de coeficiente de atrito, eu vi um monte. Mas, em geral, o exercício, ele te fornece um atrito. A gente não vai calcular nenhum exercício em que tenha duas coisas compondo um atrito. Ah, tem um coeficiente de atrito do ar e o coeficiente de atrito da terra. Né? Não, vai ter só um coeficiente de atrito único que engloba tudo. A gente está simplificando, tá? Para começar a entender como funciona a força de atrito. Tá? Então, tu não tem que levar em consideração fontes de atritos diferentes. Vai ser uma fonte só tem que diferenciar o estático do cinético, direção. Já tem problema suficiente para a gente se preocupar. Tá? Ó, embora muitas estratégias engenhosas tenham sido atribuídas aos construtores das grandes pirâmides, né? Pirâmide, né? O pessoal dizendo alienígena e tal. Os blocos de pedra foram provavelmente içados com auxílio de cordas. A figura mostra um bloco de 2.000 quilos de pedra, né, para fazer a pirâmide, no processo de ser puxado ao longo de um lado acabado liso da grande pirâmide. O bloco é sustentado por um trenó de madeira e puxado por várias cordas, apenas um é mostrado na figura. O caminho do trenó é lubrificado com água para reduzir o coeficiente de atrito estático para 0,4. Suponha que o atrito no ponto lubrificado que a corda passa pelo alto da pirâmide seja desprezível. Esse ponto que ele está falando aqui, o atrito desprezível, é esse ponto aqui, ó, tá? Então, despreza esse atrito. Só tem um atrito lá embaixo. O atrito aqui tu não vai desprezar, não. Se cada operário puxa com uma força de 686 newtons, um valor razoável, quantos operários são necessários para que o bloco esteja prestes a se mover? Essa é uma parte interessante, né? Você tem que calcular a questão das pirâmides. Vamos tentar ver isso. Então, vamos tentar calcular isso daqui, né? Então, ok, o que é que eu vou fazer agora, tá? Primeira coisa, vamos verificar se eu estou aqui, estou. E aí? Não. Eu vou colocar um desses grandes blocos. Ele tem 2.000 quilos. 2 toneladas, não é brinquedo. Tem uma força para cá, que eu desenhei meio torta, mas é uma força para cá.
né? E vamos ter uma força de atrito no sentido contrário, tá? Certo? Que outras forças tem aqui? Aí a gente volta àquela nossa ideia original de trabalhar com o meu checklist. Primeira coisa, peso. Segunda coisa, normal. Terceira coisa, tração, força de contato. Quarta coisa, força de atrito. Agora a gente não vai desprezar atrito. Atrito é importante. Bom, a força de atrito eu já coloquei. Tem uma força F, não tem tração, força de contato. Tração na corda já está ali como F. Peso. Peso sempre para baixo na vertical e normal perpendicular à superfície. É um típico exercício seria de rampa, né? E ele diz que o ângulo é 52 graus aqui. Né? Então, deixa eu colocar aqui para a gente não esquecer. Então, exercício típico de rampa. Vamos fazer? Primeira coisa, vamos calcular o pezinho desse bicho aqui. 2.000 vezes 9,8. Então, não é um peso desprezível, né? $19.600 newtons. 19.600 newtons. Muito interessante o peso, né? Vamos calcular px. Como a gente conversou na aula passada, no caso de rampa, né? Px é peso seno de θ e py é peso cosseno de θ. Então, px vai ser 19.600, que multiplica seno de 53, que vai ser deixa eu checar aqui se eu estou no lugar correto. 19.600 vezes seno de 53 vai ser 15.653,25 newtons. Então, px bem pequenininho, né? E py vai ser 19.600, que multiplica cosseno de 53. $11.795. Deixa eu ver se tem uma vírgula. Tem. 0,6 newtons. Então, calculei px e py. Muito bem. Vamos calcular agora o atrito. A força de atrito estático máxima é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Primeiro cálculo de atrito mesmo, na tora que a gente vai fazer. O coeficiente de atrito, ele disse que é 0,4. E a normal, quanto é? Ora, boa pergunta, né? Então, a culpa foi minha, esqueci o diagrama de corpo livre que eu vou fazer discretamente aqui. Você tem uma força de atrito, você tem a força F, você tem o Px, você tem o Py e tem a normal. Como não tem nenhum movimento entrando na pirâmide ou flutuando o bloco, nem pensar, né? A gente tem que a normal é igual a Py, né? Essa normal daqui vai se igualar a isso daqui.
E, portanto, quando eu for calcular a minha normal, eu vou usar o PY, que é 11.795,6. Vai dar 4.718,23. Então, a força de atrito estático máximo é 4.718,23. A gente está pronto para calcular o que o problema quer. Eu vou colocar um diagrama de corpo livre só para me facilitar, tá? Eu tenho um Px que é igual a 15.653,25, 15.653,25. Eu tenho uma força de atrito estático máximo, que é 4.718,23, e eu tenho uma força F para cima que eu quero calcular. Então, ora, para começar o movimento, essa força F tem que, na realidade, tanto vencer o peso, 15.653, como também a força de atrito, porque lembre-se, é a mesma situação que a gente discutiu aqui do carro. Se os operários simplesmente não querem que o bloco deslize em pirâmide abaixo, a força de atrito ajuda eles, né? Os operários estão como se fizendo essa força aqui, a força de atrito está do teu lado. Mas como agora os operários querem empurrar o bloco para cima, a força de atrito está contrária a você. Porque o sentido do movimento, a intenção do movimento é para cima. Portanto, F vai ser a soma desses dois. Vamos somar. Dá 20.371. Vírgula 48. É uma força danada, né? Ok, então calculamos a força. Era isso que ele pedia? Não, ele está perguntando quantos operários são necessários para puxar. Cada um faz 686. É fácil, tu pega esse 20.381, divide por 686, que é o que cada um faz, tu precisa de 29,7. Como não é 29,7 nunca, tu vai precisar de 30, não é operário não, hein? Escravos, né? Que é o que os egípcios tinham. Já veio a pergunta. A força de atrito, a unidade da força de atrito sempre vai ser Newton, tá? Que é uma força. Deixa eu botar aqui, força de atrito, vou botar tudo Newton aqui. Então, tu precisa de 30 escravos. Pronto. E é factível, né? O negócio era grande, enorme mesmo, dá 30 pessoas ali. Depois que o bloco de pedra começava a se mover, o atrito passava a ser o atrito cinético, e o coeficiente de atrito diminuía para aproximadamente 0,2. Quantos operários agora tem que fazer? Vou ter que calcular tudo de novo o esquema, não. Agora que tu já desenha o esquema, fica mais fácil, tá? O diagrama de corpo livre é o mesmo. Eu tenho uma força F. Eu tenho uma força de atrito, só que agora, ao invés de ser estático, vai ser cinético. E eu tenho o Px para cá, né? E a normal é a mesma, não muda nada. A parte em y continua a mesma coisa. Então, a normal, já calculei, né? Que é PY, é 11.795,6. Então,
Então, normal, 11.795,6. Tá? Vamos calcular a força e atrito cinético. Coeficiente de atrito cinético vezes a normal, que vai ser 0,2, que multiplica 11.795,6. Vamos calcular. 2.359. Vou botar 2.360, tá? Então tá aí a força de atrito. Portanto, esse esquema fica quanto? Ó, força de atrito, 2.360. Px muda? Não, Px é o mesmo, tá aqui, ó, 15.653,25. 15.653,25. O peso do bloco não mudou porque o atrito diminuiu, tá? Então, F agora vai ser 15.653,25 mais 2.360. Vamos somar. Então, F vai ser 18.013,25 newtons. Essa é a força agora que tem sido feita. Bom, cada operário faz 686 de força. Portanto, o número de operários, número de escravos, até insulto chamar de operários, é aproximadamente 27. Ou seja, assim que dava movimento, 3 podiam sair e começar a puxar outro bloco. Então você tinha, se tivesse 4 equipes, né? Começava a primeira, botava 27 pessoas em cada uma, aí vinha mais 3 na primeira. Dava um impulso para vencer a força de atrito estático. Começava o movimento, ficava 27, esses 3 saíam, ia para o próximo bloco, e assim por diante, aí tu podia empurrar. Esses 3 só estavam para dar um impulso inicial ali. Aí fechamos. Se vocês têm alguma dúvida, pergunta aí, como vocês têm perguntado. Tá? Bom, com isso, eu fecho força de atrito. A essência de força de atrito está fechada. Só o capítulo tem mais 2 coisas, tá? Um capítulo bem interessante, chamada força de arrasto. A força de arrasto é uma força de atrito. Só que enquanto a força de atrito que a gente chama é a força de atrito entre 2 superfícies, né? Esse sólido e sólido, a força de arrasto é quando você está num fluido. Fluido aqui, ó, paraquedista no fluido ar, fluido água, tá? Uma bala no fluido ar, ou um carro, a aerodinâmica do carro no ar. Tá? Então, essa é a força de arrasto. Por quê? Porque a força entre uma superfície complexa, envolvida, na realidade, no meio que está permeando ele o tempo todo, ao invés de ter uma superfície com superfície. Quando o corpo sólido se move em um fluido, o fluido exerce sobre o corpo uma força de arrasto chamada D, para diferenciar do atrito. Se opõe ao movimento e é paralela à direção do movimento do corpo em relação ao fluido. Nesse caso, ela é literalmente contrária à velocidade, é bem simples. D literalmente vai ser menos, né? D vai ser qualquer coisa que multiplica menos V. Vai ser contrária à velocidade. A velocidade vai para um lado, força de arrasto contrário. O caso que a gente vai examinar aqui, imaginamos o corpo como se fosse uma bola, esférico, tá? O modo da força de arrasto está relacionado à velocidade escalar V através da equação, né? Esse é o módulo. Obviamente, em vetor é o negativo. 1 meio de C, ρ a V ao quadrado. Se é um parâmetro determinado experimentalmente, tem que testar, conhecido como coeficiente de arrasto. Ρ está fora ali, depois eu tenho que corrigir a massa específica do ar, densidade.
E A é a área da seção reta efetiva do corpo. O que é a seção reta? Eu posso fazer aqui. Ó. Seção reta é isso daqui. Ó. Tá vendo a bola aqui? Essa área daqui. A maior área da superfície do corpo. É aquela que literalmente está expulsando o ar à sua volta. Não é a área no início, nem a área no fim. A área na parte maior, a maior bitola dele. Tá? Se um corpo cai por tempo suficiente, né, D vai ser igual à força gravitacional. Existe esse fenômeno que na queda livre, gota de chuva. Gota de chuva faz isso. À medida que ela cai, ela vai aumentando a velocidade até que a força de arrasto é igual à força gravitacional, ela começa a cair com velocidade constante. Por isso que a gota de chuva não fura a gente, né? Que ela teria, se não tivesse ar, teria capacidade de furar a gente, né? Então, o D vai ser igual ao peso, e aí você pode, igualando essas duas coisas, você descobre que a chamada velocidade terminal, que é a velocidade máxima que um corpo tem, é essa daí. Essa velocidade terminal é essencial para cápsula espacial que está caindo, né, fica todo vermelho e chega nessa velocidade terminal, ou até gente, pessoas, né, que mergulham no... Uma coisa interessante da... Só um minutinho que eu estou procurando uma coisa na internet para vocês verem. Vocês já viram isso? Isso aconteceu há um tempo, né? O cara literalmente pulou, veja bem, ó, a Terra redondinha, pulou do espaço. E nesse caso, ele atinge a velocidade terminal. Obviamente usou uma roupa especial que aguentasse todo o arrasto, né? Opa. Então, esse é um exemplo que a gente tem de velocidade terminal, que foi bastante interessante. Me lembro que eu acompanhei quando isso aconteceu. Então, ele chegou nessa velocidade daí. Tu pode calcular isso, tá? 2 vezes o peso, dividido pelo C, densidade do ar, vezes A. É claro que essa densidade do ar, no caso dele, ficava variando, né? Sim, só vai variar, na realidade, se variar algum desses parâmetros, entre elas a abertura, né? Veja que a essência do paraquedas é o quê? Você vai aumentar essa área. Então você aumenta muito a força de arrasto é proporcional à bitola do corpo. Então o corpo humano aqui, pensa a pessoa que é a cabeça, o tronco, tem uma bitola mais ou menos assim. Aí de repente tu abre um paraquedas, a tua bitola é maior, então tu tem uma força de arrasto maior. Portanto, a tua velocidade terminal muda. Quando tu está caindo, tu tem uma velocidade terminal, tu não chega nela, tá? Mas tu tem uma velocidade terminal. Chegou na velocidade terminal ali, tá uma velocidade altíssima, né? E aí você abre o paraquedas, imediatamente a força de arraste fica maior do que o peso, por isso que tem um freio, tá? E quando as duas equivalem de novo, tu cai com velocidade constante. Aí não varia. Quer dizer, pode ser que tenha, a gente modela aqui um fluido estático, né? Como a atmosfera é um fluido em movimento, é claro que pode ter vento para cima, para baixo, é exatamente isso que pode
dar problema num paraquedas, né? Então, esse é o caso da velocidade terminal. Nós temos mais 3 slides. O final deles é força centrípeta, né? Que é outra coisa. Quando o corpo está fazendo um movimento circular, né, ele tem uma aceleração que é responsável pela mudança de movimento. Ou seja, toda vez que um corpo está fazendo... Essa foi uma mudança muito rápida, né? Vamos respirar. Então, força e atrito. Força de arrasto, que tem a ver com a força e atrito. E aqui a gente vai estudar uma coisa chamada força centrípeta. Por que a gente vai estudar força centrípeta? Porque se conecta a um assunto muito interessante de engenharia civil, que é a parte de estradas, né? É a construção de estradas e projeto de estradas, que é o grande problema na estrada, é claro, né? Você está fazendo uma curva, se tiver pouco atrito, o carro derrapa. Então é isso que a gente vai estudar. Deixa eu botar uns slides aqui, só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, se um corpo está fazendo um movimento circular, imagina que você tem uma bola aqui, ela tem uma velocidade para cá, tá? Ela tem que ter uma força que puxa aqui para dentro, porque senão ela vai pela tangente, tá? Ela só altera essa velocidade, veja, o módulo da velocidade é constante. Mas a direção e sentido mudam. Portanto, tem aceleração. Um corpo só não tem aceleração se a velocidade, o módulo, a direção e o sentido da velocidade são o mesmo. Ele está sem aceleração. Mas mesmo que o módulo seja o mesmo, se a direção e o sentido mudam, tá? Então, na realidade, ele tem, sim, aceleração. E um corpo que está fazendo esse movimento, ó, se essa é a velocidade, à medida que ele faz o movimento, a velocidade está fazendo isso. Tem o mesmo módulo, o mesmo tamanho, mas ela está mudando direção e sentido. Porque se ela não mudar, o corpo simplesmente continua indo para lá. Então, é o caso, por exemplo, da Lua girando em torno da Terra, qualquer satélite que a gente tenha, se você pega uma pedra, amarra no barbante e gira, tá? Você sempre vai ter isso. Essa força daqui, que vai ser sempre em direção ao centro, é chamada de força centrípeta, tá? A força centrípeta, tá? É uma força em direção ao centro que é dada por essa fórmula daqui. Bom, eu não preciso mais desses slides, que esses dois é o suficiente. Bom, a força centrípeta acelera um corpo modificando a direção da velocidade sem mudar a velocidade escalar, sem mudar o módulo, tá? Então, sem mudar o módulo. Então, veja aqui, ó, a força centrípeta, ela é sempre perpendicular à velocidade, tá? E a força centrípeta é dada por uma fórmula mv2 dividido por r, tá? Ele é um parâmetro, tá? Se tem uma força puxando o corpo, e essa força é maior do que esse parâmetro Fc, quer dizer que o corpo está começando a diminuir a sua órbita. É o caso de um satélite artificial que cai, de vez em quando a gente tem, né? Ah, o satélite artificial está caindo, o que é que está acontecendo? Bom, a força da gravidade, que é constante nele, né, está começando a ficar maior do que o parâmetro da velocidade dele. Ele começou a ficar muito lento, perdeu a velocidade, então ele começa a cair. Ou, se a velocidade dele é muito grande, a força centrípeta da gravidade não consegue puxar ele para dentro, ele começa a fazer uma órbita cada vez maior e se desgruda da Terra. São essas situações que tem. A direção da aceleração centrípeta e da força centrípeta não são constantes, né? Você tem uma aceleração centrípeta associada à força centrípeta. A aceleração centrípeta vai ser simplesmente V2 dividido por R. Né? Tira o M, força não é massa vezes aceleração. Se tu pegar a força centrípeta, tira a massa, fica aceleração, que é V2 dividido por R. Né? E sempre aponta para o centro.
Quando um carro faz uma curva, por exemplo, né, você está sentado no banco traseiro, no centro do banco traseiro de um carro. Quando o motorista faz uma curva brusca para a esquerda, descrevendo um arco de circunferência, ou para a direita, né? No caso aqui é a esquerda, o carro está fazendo isso. Você escorrega para a direita. Por que isso acontece? No caso, a força centrípeta é uma força de atrito exercida pela estrada sobre os pneus. A força centrípeta exercida sobre você pelo banco não foi suficiente para não deixá-lo deslizar e acompanhar o movimento do carro. Quem é o suficiente é justamente a parede lateral do carro, que impede que você caia para fora do carro. Então ela consegue exercer uma força centrípeta, mantendo você no movimento. Né? Mesma situação no ônibus ou coisa desse tipo. Outra situação, máquina de lavar. Pega uma máquina de lavar com a essência dela. Tu bota um monte de roupa, bota água, sabão, né? Bota água, aí ela começa a girar. Quando ela começa a girar, tá? O que vai acontecendo é que ela gira, e a tendência natural do movimento não é uma força centrífuga, isso não existe. A tendência natural do movimento é tudo ir para fora. Como tem a parede, e essa parede é toda furada, só passa pelos furos a água, ou eventualmente um pedaço de pano pequeno, e por dentro fica a roupa. Portanto, ela fazendo esse processo de centrifugação, a parede exerce uma força centrípeta para dentro, e aí a água vai para fora, porque ela não é segura pela parede. A mesma situação aqui, que se você no banco de trás não tivesse a parede do carro. Quando o carro fizesse uma curva brusca, você iria para fora do carro. Tá? Então, basicamente, isso daqui. Então, esses exemplos daqui, a gente vai discutir depois, porque alguns estão na minha lista. Então, vamos agora para a minha lista. E, se você der uma olhada assim, eu não vou conseguir fazer os 4 exercícios, eu vou ter que botar mais uma aula aqui, tá? Porque a explicação demorou um pouquinho mais. Ok, então vamos lá. Se tiverem dúvida, pergunta. O que é que eu quero resolver com vocês? Deixa eu pegar o meu caderno aqui que eu anotei. Para a turma de vocês, eu vou fazer o primeiro exercício. Exercício 7. Eu prometi para vocês o 7, o 17, o 23 e o 41 e o 46. 7, 17, 23, 41, 46. Vamos começar pelo 7. Exercício 7 é esse. Vamos colocar ele aqui. Todo mundo vê, né? Então vamos começar a trabalhar nele. Um bloco de 3,5 kg é empurrado ao longo de um piso horizontal por uma força F de módulo 15 newtons, que faz um ângulo de 40 graus com horizontal. Mais para baixo. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o peso é 0,25. Calcule o módulo da força de atrito que o piso exerce sobre o bloco e o módulo da aceleração do bloco. Então, está se perguntando aqui, né? A força de atrito e a aceleração do bloco. Então, vamos tentar entender o que acontece aqui. Para isso, colocar o bloco, tem uma força F, e vou fazer meu checklist. Não vou nem escrever mais, você já sabe. Peso normal, tração contato, não tem outro corpo para ter, e força de atrito. Tá aqui. Certo? Então, esse exercício é bom que a gente vai discutir uma coisa bem importante. Vamos ter uma DR aqui. Esse F vai ser decomposto numa Fx e numa Fy. Tá?
Então, F vai ser decomposto em Fx e Fy. Vamos tentar entender essa decomposição, tá? Primeiro eu vou falar só do F. Acho que esse F ficou grande demais, só um minuto. Então, você vai ter naturalmente um Fx e naturalmente um Fy. Você vai ter essas duas coisas, tá? E aqui não é uma situação de rampa, né? Numa situação de rampa para o peso, eu usei inclusive agora, né? Nessa aula, Px é P seno de θ, Py igual a P cosseno de θ. Mas isso daqui é para peso em rampas. Isso não é nem o peso, nem a rampa. Portanto, Fx é F cosseno de θ e Fy é F seno de θ como usual. Eu vou até mudar e se vocês não estiverem entendendo, a gente conversa. Porque a situação de rampa é uma coisa, essa situação é outra. Tudo ok? Beleza, Luiz? Então vamos prosseguir. Aqui. Não, não é aqui. É aqui. Então, só me resta calcular o valor do ângulo. A gente sabe que isso daqui é 40 graus. Como é 40 graus para baixo, eu já posso colocar θ igual a menos 40. Tá? Então, a força F é 15, né? 15 vezes o cosseno de menos 40. 15 vezes o seno de menos 40. Calculadora. Lembrando que tudo isso ainda dá o sentido e a direção também, né? Aqui vai dar... Eu vou aproximar de 11,49, eu vou botar 11,5, tá, gurias e gurias? 15 vezes seno de menos 40, isso vai dar menos 9,64. Não dá para ser 65, não. Vou botar 64. Então tá aí calculado. Só lembrando, esse menos aqui é porque o FY está apontando no eixo Y negativo. Só isso, não quer dizer nada, tá? Então agora eu vou fazer esse diagrama de corpo livre aqui, só que lá atrás para ficar mais claro, tá? Normal, peso, FY, Fx, força de atrito. Então, tá aqui, ó, normal, Fx, Fy, força de atrito, peso, beleza. Tudo está calculado, só temos que calcular algumas outras coisas, vamos calcular o peso, né? Peso é mg, que vai ser quanto? 3,5 quilos. Trinta e quatro vírgula três. Então, 34,3 é o peso.
Calculamos fx, calculamos fy. Bom, agora vamos começar a tentar entender o que é normal. E aí vamos ter umas coisas interessantes para a gente discutir. Olha só, o corpo nem se levanta, nem afunda. Portanto, no eixo y, as forças têm que igualar. Quais são as forças? Y para cima. Normal. Quais são as forças y para baixo? Tem duas. Peso mais Fy. Então, a normal vai ser peso, 34,3, mais Fy, que eu já calculei, só que eu vou usar em módulo, 9,64. Essa normal vai dar 43,94. Por que eu vou usar em módulo? A pergunta pode ser dada. Por que você usou em módulo? Veja, porque tanto o peso como Fy apontam na mesma direção. Então, eles se somam. Se fosse o sentido contrário, eles se subtraem. São vetores, né? Então, veja que a normal é maior do que o peso. Interessante, né? Onde isso acontece? Carro esporte. Carro esporte tem um aerofólio atrás. O aerofólio faz com que a corrente de vento bata aqui, né? Então, parte dessa resistência vem para cá, né? Tecnicamente diminui a velocidade dele, o que é contraprodutivo, mas parte vai para baixo, começar Fy. E aí o que isso faz é o seguinte, Fy se chama com P e o carro esporte tem uma normal maior do que um carro. Quer dizer, um carro com aerofólio tem uma normal maior do que um carro sem aerofólio. Isso faz com que, como ele tem normal maior, a força de atrito do pneu dele com o chão seja maior. E a gente gosta disso, porque faz com que ele derrape com menos facilidade. Bom, a partir daí, vamos calcular a força de atrito. A força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. A gente nem viu se é cinético ou estático, né? Vocês talvez tenham visto, eu não vi. Então, um bloco é empurrado ao longo de um piso por uma força que faz um ângulo. O coeficiente de atrito cinético. Bom, como ele diz, é empurrado pelo português, já está em movimento, né? Já aconteceu o empurrão. Então, o coeficiente de atrito cinético é 0,25. Então, esse é o coeficiente de atrito cinético. (10,98) eu vou botar aproximadamente aqui, tá? 11 newtons. Então, essa é a força de atrito, aproximadamente 11 newtons. Letra B, me dá a aceleração do bloco. Ora, quais são as forças que estão na horizontal? Fx para lá e a força de atrito para cá. Então, a força resultante é F menos força de atrito. Fx, desculpe. Vamos botar esses valores. Fx eu já calculei, é 11,5. Já a força de atrito é 11. Então, a resultante é 0,5. Nossa, o atrito praticamente cancela a força, mas não cancela totalmente. Então, a força de atrito, força resultante, 0,5, dividido por 3,5, vai dar 0,14. Tá, é a questão do módulo de Fy e P, né? É isso, Luiz Paulo? Essa é uma dúvida que sempre acontece nessa parte. Só estou querendo confirmar se é ela. Beleza, vamos lá. Deixa eu voltar para ti. Eu vou tentar explicar um pouco com a mão aqui, ó. A força P, ela é para baixo.
tá? A força Fy, a gente vê pelo desenho que a F é para cá, portanto a componente Fy tem que ser para baixo também. Tanto a P aponta para baixo, como a Fy aponta para baixo. Como as duas apontam para baixo, são dois vetores que se somam em módulo, tá? Quando você vai usar essa fórmula de calcular a... Quando você usar essa fórmula aqui de calcular, essa fórmula aqui vai dar um positivo e negativo dependendo do quadrante que a força está. Como o Fy está indo para baixo, está entre o terceiro e quarto quadrante, ela tem que ser negativa. E esse valor negativo só está te indicando o seguinte, olha, cuidado, Fy aponta para baixo. Mas pelo desenho tu já viu. Tá? Se tu pegasse o peso e subtraísse de Fy, tu estaria considerando o Fy contrário ao peso, como se ele estivesse para cima. Por isso que tu não pode fazer isso. Essa matemática aqui, que eu botei em azul aqui, tem que ser feita com cuidado quando você tem um diagrama de forças. Tá? É só isso. Como os dois apontam no mesmo sentido, soma. Se apontasse no sentido diferente, subtrai. Essa é a regra de ouro com vetor, porque o módulo de todo vetor é sempre positivo. Então, toda vez que tu calcular o módulo de fx e fy, o módulo é sempre positivo. Direção e sentido, tu vai tirar baseado num diagrama de forças sempre. Beleza, tranquilo. O importante é que fique bem claro, né? Aqui já foi. Então, sim, calculado, né? Fechou? Vamos agora para o próximo exercício. Esse foi rapidinho. Muito bem, então na minha lista, o próximo exercício é o exercício número... O exercício 9 vai ficar para terça, tá? Para a turma de terça. E o exercício 10, esse daqui vai ficar para vocês fazerem em casa e me entregarem, tá? Já o exercício 15 vai ficar para a terça entregado. E o exercício 17 eu vou resolver com vocês agora. Então, uma força horizontal F de 12 newtons empurra um bloco de 5 newtons de peso contra uma parede vertical. Tá? Eu gosto, quando estou em sala presencial, eu pego um apagador e empurro na parede. Tá? Empurro o apagador na parede e ele não cai. O coeficiente de atrito estático entre a parede e o bloco é 0,6 e o coeficiente de atrito cinético é 0,4. Suponha que o bloco não esteja se movendo inicialmente. Letra A. O bloco vai se mover? E letra B. Qual é a força que a parede exerce sobre o bloco em termos dos vetores unitários? Então, vamos lá. Ótimo. Opa, não era essa cor que eu queria, mas já foi feita. Tem a parede e tem uma força F para cá. Essa força F foi dada, agora a gente tem que botar as outras forças do meu checklist. Primeiro, peso. Peso sempre para baixo. Normal. Aí normal, cuidado para não ser pego. Normal, se não, normal é para cima, não. Normal não é para cima, onde é que está a superfície da parede aqui? Quando tu empurra a parede para cá, a força que a parede faz é para esse sentido. Então, normal é nessa direção. Força de tração, contato não tem. Sobra força de atrito. Muito bem. Qual é a direção natural, né? Se que fosse uma parede, que se não tivesse atrito aqui, isso daqui faria. Elas faria assim, né? O movimento seria caindo. Se o movimento é cair, a força de atrito é contrária a esse deslizamento. Se desliza para baixo, a força de atrito é para cima.
Eu vou voltar lá e vocês vão me dizer se vocês têm alguma dúvida com relação a isso. Professor? Fala. No caso ali que tu falou que não tem a força de contato, mas se eu tô empurrando contra a parede, não teria essa força de contato? Excelente pergunta, Michael. A gente, veja bem, né? Tecnicamente, quando eu tô com um copo, né, apoiado na superfície de uma mesa, tem uma força de contato entre os dois. Mas essa força de contato a gente chama de normal. Do mesmo jeito, ao invés de ter não vou poder fazer isso com esse copo, tá? Nem com isso. Do mesmo jeito aqui que você chama desse normal, por que você não chama isso de normal? Você entende? Aqui, ó. Tô empurrando, o peso está empurrando, ela não passa da parede, tá? Daqui da mesa. Mas se eu virar aqui e botar na parede, empurro, não passa da parede. Então, tu pode chamar ou de normal ou de força de contato. Não pode chamar dos dois, porque senão tu computa a força dos mesmos duas vezes. Eu vou chamar de normal porque é mais simples você entender que tem. Para mim é o seguinte: é normal é quando ela tem uma coisa muito grande, tipo uma parede, uma mesa, que não vai se mover e o corpo simplesmente não passa dela. E a força de contato é quando tem dois corpos que se movem e existe uma interação entre eles. Por isso que eu chamo um de um e o outro de outro. Eu prefiro classificar. Mas você poderia resolver isso chamando isso de força de contato. No caso, então, a força de contato eu teria só se eu estivesse empurrando um outro objeto, no caso, Como eu tivesse uma prefiro. máquina empurrando a parede. Sim. Exatamente. Se lembra do exercício, teve exercício dois blocos, né? Um empurrando o Sim. outro e que tinha uma aceleração. Ali eu chamei de força de contato. Mas ao mesmo tempo, se você lembra, esses dois blocos estavam na mesa. E aí eu chamei isso de normal. Entendeu? Ou seja, quando é uma Sim. superfície que não se move, eu chamo de normal, como aqui. Mas você poderia fazer com força de contato ali no mesmo, né? Então tá. Vê só. A gente já sabe que normal é F. Porque ele nem afunda na parede, nem flutua. E F foi dado. F é igual a 12. Então, normal é igual a 12. Tá? Se a normal é 12, eu já posso calcular a força de atrito. A força de atrito. Ó, veja bem, né? Esse exercício a gente começa a tentar entender a dinâmica do exercício de atrito. Uma força horizontal F de 12 newtons empurra um bloco de 5 newtons de peso contra uma parede vertical. O coeficiente de atrito estático entre a parede e o bloco é 0,6. Então, 0,6 é o coeficiente de atrito estático. E o cinético é 0,4. Suponha que o bloco não esteja se movendo inicialmente. Tu vai ver muito isso em exercício de atrito. Então ele está dizendo, ó, no início não tem movimento. Então estamos que regime estático ou cinético? Regime estático. Não tem movimento, mas pode permanecer no estático ou pode passar para o cinético. Então a primeira pergunta é, o bloco vai se mover? Vamos tentar entender isso. Tá? Bom, se ele está no regime estático, eu tenho que calcular a força de atrito estático máximo, que é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Opa, uma pergunta. Ótimo que vocês perguntam, porque essa matéria pode ser difícil. A normal não seria 5. Deixa eu dar uma olhada, hein? Pode ser que eu tenha errado. Vê só. Deixa eu Luiz Paulo. Vê só. A normal não é 5, porque 5 é o peso. O peso está para baixo. A normal está para cá. A normal é contrária a F. Tu tem que entender que é aí que a gente virou. Então, para ter cuidado, né? A normal é o peso quando você está com uma mesa. Quando você está aqui, a normal é contrária a essa força daqui que empurra o bloco contra a mesa. E essa força é 12. Tá vendo aqui, ó? F, que é 12. Portanto, a normal é 12. Tu entendeu? Ah, beleza, tranquilo. Não, pergunta mesmo. Né? Tá prestando atenção, né? Então, coeficiente de atrito estático 0,6. Normal de 12, né?
Isso vai dar 7,2. Deixa eu ver, viu? 7,2. 7,2. Isso vai dar 7,2 newtons. Muito bem. E quanto é o peso dela? O peso é 5 newtons. E a força de atrito estático é quanto? Sabendo que a força de atrito estático máximo é 7,2, sabendo que o peso é 5, vai ter movimento? O que é que vocês acham? Olha para aí e me diz. Digita lá no chat, ou puxa o microfone e fala. Tem um peso para baixo de 5 e tem uma força de atrito. A força de atrito estático máximo é 7,2. Tem ou não tem movimento? O que é que vocês acham? Eu vou desvendar isso. Se só puxa para 5 e o estático máximo é 7,2, quer dizer que a força de atrito fica entre 0 e 7,2. Ele aguenta. 7,2 é a força de atrito estático máximo. Como a força que está sendo puxada é 5, a força de atrito aguenta. Então, não tem movimento. A força de atrito segura, usando a linguagem popular, o bloco. Tá? Entenderam? Máximo é 7,2, ele segura. Mas agora a pergunta, quanto é a força de atrito que está sendo aplicada para cima? Exatamente. Quanto é a força de atrito? Digita aí. Eu vou botar de novo nos slides, senão é crueldade. Quanto é essa força de atrito? O máximo dela é 7,2, mas não precisa ser o máximo. Lembra o exemplo que eu dei no início. A força de atrito pode ir aumentando. Se for aplicada a força máxima de 7,2, pensa bem, né? Em termos de bloco. Tem uma força de 7,2 para cima ou 5 para baixo. O que acontece com o bloco? Ele começa a subir. Vê que coisa louca. Tu está empurrando o apagador no quadro, ele começa a subir. Né? Não tem sentido. Por que isso não tem sentido? Porque a força de atrito estática, ela varia de 0 até a força de atrito estática máxima. Ou seja, a força de atrito que efetivamente é aplicada, ela varia entre qualquer valor entre 0 e o máximo. Ora, ou seja, entre 0 e 7,2. Quanto precisa para segurar esse 5 aqui? É claro, né? A força de atrito estático vai ser 5. 5 para cima, 5 para baixo, 0, o corpo fica parado. Você entendeu isso? É assim que funciona o atrito. Tá? O atrito, né, Luiz Paulo, boa tentativa. O atrito, ele serve para impedir o movimento. O objetivo do atrito é impedir o movimento, retardar, se não conseguir impedir, ou impedir o movimento. Se tem um peso para baixo de 5, o atrito bota para cima, acabou. Segura o movimento. Tá? Então é basicamente assim. Opa. Fechou? Não vou salvar agora não. Então, ele pergunta, né, qual é a força que a parede exerce sobre o bloco em termos de vetores unitários? Então vamos entender. Dessas forças daqui, quais são as forças que a parede exerce? Ora, se eu tiro a parede, o que é que deixa de existir? Deixa de existir a força de atrito. A força F continua tendo.
porque foi uma força que foi aplicada, independente da parede. A normal deixa de existir, e o peso continua, tem gravidade. Então, a força que a parede exerce, que está na letra B, a força que a parede exerce é uma força para cá, normal de 12, e uma força para cima, que é a força de atrito, de 5 newtons. Porque a de 12 cancela a força de 12, a de 5 cancela a força de 5 e o bloco permanece parado. É mais ou menos o que eu vou fazer agora. Aqui, ó. O celular está parado. O peso no celular está sendo totalmente cancelado pela força de atrito. Se eu começar a diminuir essa força, ó, essa força do meu dedão, eu vou começar a diminuir, aí é como se a força F diminuísse. A normal vai diminuindo, a normal diminuindo, diminuindo a normal, diminui a força de atrito, até o ponto ó, em que o peso começa a ganhar da força de atrito. E é isso que acontece. Então, essa é a dinâmica da força de atrito. Ela varia, a estática, né? De 0 até o máximo. A cinética é o valor que eu estou calculando. Tá? Bom, o próximo exercício que eu tenho, cadê meu cardápio para vocês? Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um exercício diferente. Eu vi uns de força de atrito, eu vou para os de estrada. Os de estrada que eu selecionei para vocês é o 41. Depois eu continuo. Qual o menor raio de uma curva? Aqui é de força centrípeta, tá? De uma curva sem compensação plana que permite um ciclista a 29 km por hora faça uma curva sem derrapar se o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista é 0,32. É um problema bem direto, né? Então, tu tem uma... Nossa, ficou horrível por causa do... Uma pista, e você tem aqui um ciclista, né? O que acontece no ciclista nessa pista? Ele vai ter uma força centrípeta para cá, tá certo? Que na realidade ela vai fazer o papel da força de atrito dela. Tem que ter uma força de atrito para dentro. Essa força de atrito tem que ser igual à força centrípeta, porque senão o ciclista não consegue fazer a curva e derrapa. Essa é a ciência. Se você botar óleo na pista e o carro não consegue fazer a curva, por quê? Porque o atrito, o óleo diminui o atrito e o carro simplesmente não tem força de atrito para permanecer na curva como força centrípeta. Aí ele cai fora. Então, vamos tentar entender como é que funciona isso. Já se olhar o ciclista de frente, né? Você tem o quê? Peso e normal. De lado eu vejo a força de atrito. Então, no caso do ciclista, normal é igual ao peso. Tá certo? Vamos lá, continuar. Então, normal vai ser massa vezes a gravidade, que ele não fornece. Ele diz que a velocidade é 29 quilômetros por hora. Já vamos dividir isso para 3,6 para dar em metros por segundo. A velocidade, portanto, vai ser 8,05 metros por segundo. Ora, a força de atrito tem que ser igual à força centrípeta. A força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. A normal é mg, portanto, é o coeficiente de atrito vezes m vezes g. E a força centrípeta, a fórmula dela é m v ao quadrado dividido por r. Como você tem
que a força de atrito tem que ser igual à força centrípeta, você tem que igualar esses dois. Então, mv ao quadrado dividido por R. Nossa, ele muda. Agora ele está estranho. É igual a essa parte daqui. Coeficiente de atrito, mg. Posso cortar m com m. E aí o que ele diz? Ele quer o raio da curva. O raio da curva é r, né? Então você faz aquela multiplicação meio vezes extremos e você vai ter que μ g r, multipliquei μ g por r, né? Igual a v ao quadrado. Portanto, r é v ao quadrado dividido por μ g. 8,05 ao quadrado dividido pelo coeficiente de atrito 0,32 que multiplica 9,8. Pronto. É só calcular e botar na calculadora. Vai dar 20,69. Então, com isso, eu posso calcular o raio da curva. Se a curva tiver um raio maior, não tem problema, porque a força centrípeta divide pelo R. Se o raio é maior, a força centrípeta necessária para fazer a curva é menor. Tudo bem, o ciclista, tá? Não precisa de tanta força centrípeta, não precisa de tanto atrito. Agora, se a curva for uma curva brusca, né, com raio menor, então você precisa de uma grande força de atrito para isso. Esse problema é mais interessante, por exemplo, o problema dos trens, aqueles trens de alta velocidade que tem na Europa, eles têm que ter, como eles andam com velocidade 200 por hora, ou às vezes até mais, eles têm que ter muito cuidado com R, porque senão você poderia descarrilhar o trem, né? Teria que ter uma força de atrito muito grande para segurar o trem nos trilhos e, portanto, pode virar ele, tombar. Né? Então, esse é a essência de um exercício desse. São, em geral, exercícios bem simples. Muito bem, eu vou perguntar se vocês têm alguma dúvida. Amanhã eu vou colocar no aula os exercícios que a gente fez, os exercícios que faltam eu fazer e os exercícios que ficam para vocês fazerem. Vou organizar isso. Por enquanto, eu só vou deixar o Google gravando, né, do Meets, e depois colocar no YouTube lá. Ela tá no YouTube, tá no meu canal, tá? Só que, pelo menos o YouTube disse que gravou. Eu tive um problema com a internet, como eu falei no início da aula, que voltou depois, e aí eu consegui fazer o upload mais tarde, mas ela já está no canal. O que eu vou fazer agora é colocar no aula, colocar o link no aula, mas ele já está no canal. Tá? Se você dá uma olhada lá no canal que eu tenho, né, procurar meus vídeos, né, aí você vai ver o último vídeo de upload e já tem a aula de ontem. De nada, Luiz Paulo. Se vocês têm mais alguma dúvida, senão é isso aí. Tá lá já, tá sim. Eu chequei lá, tá tudo certinho. É porque, eu não sei se vocês já fizeram upload de vídeo, primeira vez que eu tinha feito agora. Eu baixo o Meets no meu computador. Do meu computador eu tenho que fazer o upload para o YouTube. Aí o YouTube demora, ainda fica processando. Né? Depois do upload ainda tem um tempo de processar. E aí depende do congestionamento do YouTube. Se tiver muito congestionado, muita gente usando, ele pode demorar mais de 1 hora para fazer o processamento. De manhã cedo, tá? Ele faz o processamento muito rápido. Se eu consigo botar de manhã, tenho internet funcionando botar de manhã, ele faz bem rápido. Ele já termina o upload, já começa a processar, quando eu vejo já está em 90%. Tá? Aí eu já dou o update lá da aula. Mas eu vou fazer o update lá de aula. Tá? Então é isso aí. Por hoje deu. Eu não quero passar esse tempo, né? Porque realmente é uma coisa que só fica eu falando e fica cansativo pelo formato.
Então, eu vou botar, esse depois eu continuo. Em compensação, eu consigo fazer muitos exercícios. Eu acho bastante produtivo também. Então, boa noite para vocês, guris e gurias. Até mais. Força aí na quarentena e vamos embora. Opa, acho que é aqui. Boa noite, Pamela. Até mais. Você chegou agora, não sei se você tem alguma dúvida. Se tiver... Não, tranquilo? Beleza. Tá, Giovana, até mais. Eu vou postar no YouTube e vou tentar fazer isso ainda agora.